Você sabe o que é um surto elétrico? Você sabe que os seus aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos diariamente correm riscos de serem queimados? O iProtector explica. A corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo de energia que possibilita o funcionamento de aparelhos eletroeletrônicos. Se pudéssemos ver essa corrente elétrica dentro de um fio condutor, a nossa visão seria esta. A corrente elétrica alternada, como a que você usa na sua casa ou estabelecimento comercial, é representada graficamente dessa forma. As tensões elétricas usuais são de 110 ou 220 volts, dependendo da região. O surto elétrico. O surto elétrico é um distúrbio que ocorre constantemente na rede elétrica e reduz o tempo de vida útil ou queima os seus eletroeletrônicos caso estes não estejam adequadamente protegidos. Diariamente, ocorrem sobretensões popularmente conhecidas como picos de energia na rede elétrica, que podem elevar repentinamente a tensão para 500, 800 ou até mais de 5.000 volts. Esta sobretensão é um dos tipos de surtos que atingem os equipamentos ligados à rede elétrica. Existem os surtos de maior intensidade que danificam ou destroem instantaneamente os aparelhos atingidos, chegando a provocar estouros, fumaça e até chamas. Há também os surtos de menor intensidade. Estes ocorrem milhares de vezes por dia e raramente causam dano imediato, mas reduzem drasticamente o tempo de vida útil dos seus eletroeletrônicos. São a causa da maior parte dos defeitos que ocorrem. Qual a origem do surto? Há 3 situações que provocam surtos elétricos. Queda de energia. É a perda total da energia elétrica que pode ocorrer em uma área restrita, como uma vizinhança ou bairro, mas em alguns casos pode atingir toda uma cidade ou até mesmo uma extensa região do país. No momento em que a energia cai, não há maiores problemas, pois a tensão da rede cai a zero e os aparelhos simplesmente desligam. Os maiores problemas acontecem quando do retorno, pois neste momento ocorrem surtos de altíssima intensidade. Liga-desliga de máquinas. O maior gerador de surtos que ocorrem constantemente é o liga-desliga de máquinas. Isso ocorre porque os motores elétricos, como os que são utilizados em equipamentos tão pequenos como os secadores de cabelos ou tão grande como os elevadores, têm a característica de criar e induzir surtos na rede elétrica. Estes surtos podem se propagar por vários quilômetros através da rede de distribuição. Um elevador, por exemplo, induz na rede elétrica um surto a cada vez que inicia ou para um movimento. Assim, um surto que entra na rede de uma residência ou estabelecimento comercial pode ter sido gerado por uma máquina qualquer que foi ligada ou desligada em um local muitas vezes a quilômetros de distância. Alguns exemplos dos equipamentos que geram surtos são máquinas de construção civil, elevadores, aspiradores de pó, furadeiras e outros. Raio. O evento causador de surtos mais conhecido de todos são os raios. O raio é uma descarga elétrica de alta intensidade que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e solo. O raio é perigoso para as pessoas, edificações e equipamentos. Em nosso planeta, ocorrem centenas de descargas elétricas a cada segundo. A maioria delas nas regiões tropicais e o Brasil é o país do mundo com a maior ocorrência de raios. O raio pode atingir diretamente a rede elétrica, causando um grande surto que danifica instantaneamente centenas ou até milhares de aparelhos. Mesmo quando o raio não atinge diretamente a rede, ele pode dar origem ao mesmo tipo de surto, pois, se cair nas proximidades da rede ou linhas de transmissão, um campo magnético é produzido nas redondezas, induzindo na rede um surto que acaba sendo conduzido até as tomadas elétricas das edificações. Nos locais onde há para-raios, a edificação e as pessoas estão protegidos, mas os eletroeletrônicos correm ainda maior risco, pois, ao descer pelo cabo de aterramento do para-raio, a corrente elétrica emite fortíssimas ondas eletromagnéticas que, por sua vez, induzem surtos na rede elétrica da edificação e ainda se propagam pela vizinhança. Estes surtos facilmente chegam a mais de 5.000 volts e são catastróficos. Queimam instantaneamente os aparelhos atingidos, caso estes não estejam corretamente protegidos.
O que não protege? Filtro de linha. Filtros de linha são projetados para filtrarem pequenas interferências, não protegem contra surtos elétricos. Para-raio. O para-raio protege pessoas e edificações, não protege equipamentos contra surtos elétricos. Aterramento. O aterramento tem a função de proteger as pessoas de choques elétricos quando os eletroeletrônicos, por dano, mau uso ou mau funcionamento, permitem a passagem da energia elétrica para suas carcaças. O aterramento não protege contra surtos. Estabilizador. O estabilizador corrige a tensão quando há pequenas oscilações na rede. Os estabilizadores mais eficientes conseguem manter uma saída estável quando há uma variação na entrada de no máximo 15% em média, ou seja, um estabilizador para 220 volts, por exemplo, consegue manter a tensão estável em sua saída, desde que a variação da rede se situe no intervalo entre 185 e 250 volts aproximadamente. Os surtos elétricos atingem tensões de centenas e até milhares de volts, e nesses casos danificam tanto os estabilizadores quanto os aparelhos a eles conectados. O estabilizador não protege contra os surtos. Disjuntor. O disjuntor é um interruptor elétrico que desliga automaticamente quando há curto-circuito ou sobrecarga elétrica na rede interna de uma edificação, evitando assim que a fiação se aqueça até o ponto de se incendiar. O disjuntor não protege contra surtos. Chegou iProtector, a solução definitiva. iProtector é o único que realmente protege os seus eletros porque isola-os da rede elétrica nos momentos de perigo e após a normalização os reconecta automaticamente. iProtector é um produto nacional patenteado e tem garantia total de 2 anos limitada à reposição do produto por outro novo em caso de defeito por qualquer motivo. Para saber mais sobre o iProtector, outros produtos da nossa linha e informações importantes sobre o assunto, veja catálogos, artigos técnicos e este e outros vídeos em www.protejaseuseletros.com.br. Você pode também dirigir-se até um dos nossos distribuidores ou revendedores e pedir ao balconista que faça uma demonstração do produto. Encontre em nosso website o revendedor mais próximo. Acompanhe-nos também nas redes sociais.